de aprendizado. Não vou utilizar-me da homilética nem da hermenêutica, vou apenas comentar. E é muito importante para os nossos dias de hoje essa palavra que eu vou falar, muito relevante, porque além da situação a qual nós estamos enfrentando, problemas econômicos, problemas familiares, problemas com a Covid, nós também estamos enfrentando batalhas espirituais. E para quem não sabe o que é batalha espiritual, é opressão, é amarração, é tranca, é depressões, é não se sentir bem, é pesadelos, é perseguições. Todas estas coisas, elas são oriundas de uma batalha espiritual. E aqui eu vou citar a vocês um exemplo do servo do Senhor Davi, que ele sempre vencia batalhas. Aleluia! E nós vamos aprender com ele um pouco de como ele venceu a batalha contra o gigante Golias. Louvado seja o nome do Senhor. Davi venceu por quê? E vamos descobrir. E as estratégias e o que havia sobre Davi é o que nós precisamos para nós nos dias de hoje. A Bíblia diz que estava para ser travada uma guerra entre o povo de Israel e os filisteus. 1 Samuel capítulo 17. E aqui diz o versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha altura de 6 côvados e 1 palmo, ou seja, ele era quase de 3 metros de altura, um pouco menos. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, era o peso da couraça dos 5.000 ciclos de bronze, ou seja, a armadura dele era pesada. Ele trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo de tecelão e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. E ele parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para quem saireis para ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça e a mim, e se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei os vossos servos e vos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, eles espantaram-se e temeram muito. O que é que eu quero dizer aqui? Louvado seja o nome do Senhor. É que para começar, a gente vê no início 2 nações para entrar numa guerra, Israel e os filisteus. Imagine nós na nossa vida diária, na nossa família, no nosso trabalho, na rua, em qualquer lugar travamos batalhas, mas a Bíblia deixa claro que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades espirituais. Por isso que eu disse que a nossa maior luta é espiritual. Mas observando aqui a luta de Davi, vou chegar em Davi, mas para observar o perfil do inimigo, como é que ele era? Primeiro, aqui diz, louvado seja o nome do Senhor, que ele era da altura de 6 côvados e 1 palmo. Ou seja,
seja, ele era um gigante, ele era grande. Segundo, trazia um capacete de bronze, couraça, escamas e tal, grebas de bronze por cima dos pés, ou seja, ele era muito bem armado. Essa é a realidade. Ele era, como diz na minha terra, armado até os dentes, ou seja, ele era fortemente armado. A armadura do rapaz, para uma espada perfurar uma coisa assim, era muito difícil. Aqui diz, da haste de sua lança, ele tinha lança e ele tinha o pajem de armas, que segurava as armas dele. Então vamos ver, este era o inimigo, ele intimidava pela aparência, porque a aparência dele, ele era grande, ele era muito bem armado, ele era aos olhos do povo de Israel, como, vamos dizer, como um terrorista, como um monstro. Vamos pensar assim. A sua armadura era muito bem armado. O que mais podemos ver aqui? Ele começa a dizer, hoje desafio, versículo 10, as companhias de Israel dizendo, dá-me um homem para que ambos pelejemos. Então o povo de Saul e Israel temeram muito, se espantaram, temeram muito, ou seja, ele intimidava com as palavras. Olha as táticas do inimigo. Se mostrava grande, se mostrava muito bem armado, intimidava pelas palavras, que um exército inteiro teve medo dele. E a Bíblia diz aqui, louvado seja o nome do Senhor, versículo 16, chegaram-se, pois, os filisteus pela manhã e tarde, e apresentou-se por 40 dias, ou seja, 40 dias, e esse inimigo todos os dias intimidava o povo de Israel, com a sua aparência, com as suas armas, com a sua fala, com as suas palavras, 40 dias com o seu tamanho e mais uma coisa, com a perícia que ele tinha. Ele não era qualquer coisa, ele era, vamos dizer, um guerreiro desde a sua mocidade, está no texto. Então nós vemos que esse inimigo não era brincadeira. E trazendo para a nossa vida hoje, vamos pensar aqui, o que é que tem nos intimidado? O que é que tem sido grande demais contra nós? O que é que tem nos intimidado na fala, só em ouvir? Ou o que é que tipo de armas, ou o que é que anda armado, ou o que está contra nós, que tipo de arma? E quanto tempo estamos lidando com essa situação de opressão? Pois muito bem, o povo de Israel só aqui nesse episódio 40 dias. Talvez eu esteja falando agora com alguém que esteja sofrendo uma opressão por anos. Sofrendo por dificuldades há anos. Mas eu quero dizer a você que não importa o tamanho do inimigo, não importa a perícia, não importa a fala dele, as armas, nem a perícia. Eu quero dizer que assim como Golias, até mesmo Satanás, os demônios, os seres humanos são criaturas e o Senhor é o Criador. E o Senhor te chama para você ter intimidade com Ele, proximidade com Ele, para que esse mal, esse inimigo venha cair por terra na tua vida em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o que é que acontece? 40 dias. E este inimigo intimidando na fala, intimidando nas palavras, no tamanho. Quando ele chegava, acho que o povo de Israel começava a se esconder um atrás dos outros. Era assim. Louvado seja o nome do Senhor, tudo com medo. Mas a Bíblia diz que quando Davi chega, ele não chega para a batalha, mas o pai dele manda levar comida para os
os filhos, os irmãos dele mais velhos que estão na guerra. E quando ele chega, versículo 26, louvado seja o nome do Senhor, que ele escuta ali, que ele vê a situação, ele diz assim, falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Louvado seja o nome do Senhor. Não te esquece que, apesar de tudo, se você teme ao Senhor, você é menina dos olhos do Senhor, está nos cuidados do Senhor, a sua vida, você tem sido preservado pelo Senhor, preservada. O Senhor há de cumprir os propósitos dele na tua vida, louvado seja o nome do Senhor. E aqui o que é que acontece? Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o povo, como diz, começou a conversar com Davi e Eliabe, um dos irmãos mais velhos de Davi, tratou ele mal, versículo 28, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui? E por que deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, a tua maldade de coração que desceste para ver a peleja. Então disse Davi, o que é que eu fiz agora? Porque há razão para isso. Ou seja, entendam aqui, às vezes nós estamos como na condição de Davi. Quando vamos ter o apurado da coisa, observarmos e colocarmos a nossa fé em ação. Ou seja, Davi, quando olha e diz, quem é esse para afrontar o exército do Deus vivo? Mas quem é esse? Só faltou dizer assim, quem é esse maluco para afrontar o exército do Deus vivo, esse incircunciso? Ele não é ninguém. Ou seja, ele não estava aqui caçoando, mas era a fé dele que era grande. E vejam bem, quando a nossa fé, despertamos a fé, quando nós estamos nos aproximando do Senhor, quando o Senhor quer nos abençoar, sempre a inveja aparece. Eliabe, seu irmão mais velho, que já era entendido na guerra, disse, o que é que tu está fazendo aqui? Acho que só faltou dizer, pastorzinho, o que é que você está fazendo aqui? Por que é que você deixou as poucas ovelhas do nosso pai? Vai embora daqui. Eu sei como tu és presunçoso e cheio de maldade, quer dizer, eu julgando o rapaz. E a Bíblia diz que Davi disse, mas o que é que eu fiz para você estar assim desse jeito? E aí, o que é que acontece? Quando Saul ouve falar as palavras de Davi, manda chamar ele. E aí, Davi chega diante de Saul e acredita que Saul olha para ele assim e diz, foi você que disse isso? Você vai pelejar com o filisteu? E Davi disse, não temo o coração, ó rei. Não desfaleça, versículo 32, por causa desse filisteu. Porque eu... louvado seja o nome do Senhor, irei contra ele. Aí Saul disse, mas meu filho, ele é treinado na peleja desde a mocidade, ele é cheio de perícia. Esse não é qualquer inimigo, ele não é qualquer coisa, meu filho. Ou seja, olhou para a aparência de Davi, mas não sabia o segredo que Davi tinha com o Senhor nosso Deus. Eu digo a você, não se importe com as palavras contrárias que dizem contra você, ou que julgam, ou que porventura alguém disfarça de você. Não se importe com isso. Se importe uma coisa na sua vida, em procurar chamar a atenção do Senhor nosso Deus para andar contigo, para pelejar por ti. Aí tu vai ver o que é que acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Aí aqui diz que Davi disse, mas meu filho, ele é treinado desde a mocidade. Aí pega a melhor armadura e tenta colocar nele, e a armadura dele não dá, e disse, não, teu servo não sabe usar essa armadura não, mas uma coisa eu lhe digo, eu já matei urso, eu já matei leão que queria tomar as ovelhas, eu feri, livrei da boca, matei, e esse circunciso é só mais um que vai morrer, mas é porque ele afrontou o Deus vivo.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Davi venceu por quê? Aleluia. Por 3 razões. Primeiro, porque o Senhor, nosso Deus, o Espírito Santo do Senhor era com ele. Na vida nós procuramos e corremos atrás de muitas coisas. Mas o mais importante na vida de um ser humano que ao menos tem uma noção de quem é o seu Criador é de procurar ter intimidade com ele para que o Senhor ande com essa pessoa. Vocês sabem o que é o Senhor Deus andar com essa pessoa? É igual, parecido como o Senhor disse com Abraão, como eu falei na outra feita. O Senhor disse, olha, Abraão, serei contigo, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, seja você uma bênção. Olha, Abraão, eu sou o teu escudo, tu tens um grandíssimo galardão. Abraão, eu sou contigo. Vocês não têm noção que coisa linda é a pessoa ter o Senhor nosso Deus na vida. E como é que começo por isso? Por onde eu começo? Ora, Provérbios 28:13, aquele que encobre as suas transgressões, ele nunca prospera. Não adianta eu querer colar que temo ao Senhor nosso Deus e colar com o pecado, que não cola. Mas se eu procurar me esforçar para o Senhor, para melhor, e ver, perguntar, Senhor, o que te desagrada, e o Senhor for mostrando, e eu for abrindo mão, como diz Provérbios 28:13, aí o Senhor diz, então, assim encontrarás misericórdia. Ou seja, o Senhor perdoa. Então, por que Davi venceu? Primeiro, o Senhor e o Espírito Santo era com ele. Ou seja, o Criador era com Davi. Aleluia, quando tiramos os olhos e esquecemos dessa verdade, e que olhamos os problemas e olhamos as circunstâncias, e tem pessoas que olham o diabo como se ele fosse assim tão poderoso, a ponto de que para o Senhor vencer ele, tem que ser só, como diz assim, nas últimas, e não é assim. O Senhor é criador. Satanás e o inferno e os demônios é criatura. E quem é a criatura maior do que o Criador? Nem chega o rastro. Mas às vezes nós, Igreja do Senhor, estamos tão concentrados nos nossos problemas e quando entendemos que é lutas espirituais, temos aquele medo, aquele receio, em vez de orar ao Senhor e buscar ousadia, intrepidez do Espírito Santo, buscar a força do Senhor e esquecemos porque acabamos ficando igual como esse povo de Israel, se intimidaram. 40 dias, só o gigante aparecer e alguns até acho que desmaiavam de tanto medo. E eu quero dizer que o povo do Senhor é propriedade peculiar do Senhor. Nós somos chamados para a glória do Senhor. A Bíblia diz que quem está na presença dele é chamado de propriedade peculiar do Senhor, menina dos olhos dele. Aleluia, povo que foi chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Um povo que pode chamar pelo nome dele e ele vai ouvir. Um povo qual ele diz, se estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser e vos será feito. Aleluia. Segundo, por que é que Davi venceu? Porque ele lutou em nome do Senhor. Ele não confiou aqui no seu alforje, nem nas suas pedrinhas, nem na armadura do rei de Saul, que não deu nem nele. Ele não confiou em espada, ele não confiou que os outros podiam correr para ajudar ele, nada disso. Ele confiou somente no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse, ó Esaú, teu servo apacentava as ovelhas, versículo 34. Veio o leão, veio o urso e eu matei. E aqui disse mais, versículo 37. E o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. E ele vai me livrar da mão desse filisteu. Então disse Saul, vai-te embora, o Senhor seja contigo. Louvado seja o nome do Senhor. No que é que nós
vamos dizer assim, baseamos a nossa confiança? É no Senhor mesmo? Ou é na inteligência? Ou é na posição que tem? Ou é no dinheiro? Ou é em alguém que você diz, vai poder me ajudar? Ou é em alguém que você diz assim, não, esse aí vai poder resolver o problema? A Bíblia diz que se não for o Senhor na nossa vida, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, nada podemos fazer. Então Davi, ele lutou em nome do Senhor. Ele disse, o Senhor me livrou do leão e do urso, e vai ser do mesmo jeito com esse filisteu. Aí aqui versículo 39, Davi cingiu a espada sobre sua veste e começou a andar. Porém nunca havia experimentado, Davi disse a Saul, não posso andar com isso. Nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado, Ricanderefly na mão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Escolheu para si 5 seixos do ribeiro. Sabe o que é seixo? Aquela pedra assim, redondinha assim, que não uma pedra qualquer que se quebra não, aquele seixo bem firme. Louvado seja o nome do Senhor. Colocou no seu alforje, ou seja, na sua bolsinha de pastor, que trazia, louvado seja o nome do Senhor, e lançou mão da sua funda, ou seja, da sua tiradeira, e foi chegando-se ao filisteu. Louvado seja o nome do Senhor. Aí aqui diz que, louvado seja o nome do Senhor, o filisteu quando viu ele, primeira coisa que o filisteu fez, olhou aquele rapaz, que aqui a Bíblia descreve um pouco ele. Versículo 42, era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Ou seja, o filisteu olhou para ele e desprezou como quem diz, ah, coitado. E disse mais o filisteu a Davi, eu sou um cão, meu querido, meu filho. Para você vir a mim com, quem sabe, um pedaço de pau e bater em mim. E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Ou seja, o filisteu desprezou Davi, ao mesmo tempo teve ódio de Davi, porque achou que o povo de Israel estava caçoando dele, ou que não tinha ninguém para lutar com ele, e ele estava ali irado. Amaldiçoou Davi pelos deuses. E a Bíblia diz que o filisteu disse, você vai vir até mim, menino, então eu darei a tua carne às aves e às bestas feras do campo. E Davi disse, não, você vem a mim com espada, você vem contra mim com lança, você vem com escudo, você vem contra mim com a sua perícia, com a sua fala, vamos dizer assim, escabrosa, você vem contra mim com as suas armas, você vem gritando aqui 40 dias contra o exército do Senhor, mas eu vou contra você em nome dos Deus vivo, Senhor dos exércitos de Israel, porque você tem afrontado o Deus vivo, louvado seja o nome do Senhor. E ele hoje vai me entregar você na minha mão e ferir-te-ei, tirarei a tua cabeça. E assim os filisteus verão, e todo mundo saberá que há um Deus, de D maiúsculo, Rederg de Fly, em Israel, louvado seja o nome do Senhor. Assim diz o Senhor, ainda que tua causa esteja impossível aos teus olhos, diz o Senhor, você não fala que confia em mim? Então confia em mim e busque a minha presença, que todo mundo saberá o que eu vou fazer na sua vida. Eles verão, eles irão glorificar e dizer verdadeiramente o Senhor agiu por ele, por ela, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que Davi, ele foi ao encontro do filisteu, louvado seja o nome do Senhor, versículo 48, o filisteu levantando-se e indo encontrar-se com Davi, apressou-se, ou seja, foi logo com pressa. Porque o diabo, o demônio, quando ele quer matar, roubar e destruir, ele não perde tempo não, ele vai com muita pressa. E Davi pode até ter tido algum medo, mas ele enfrentou e correu à frente para o combate. Ele correu para frente. Aleluia, meteu a mão no alforje e ali aquela pedra, ela foi, podemos dizer assim, ungida pelo Senhor, foi cravada na testa
e aquele gigante, aquele inimigo que intimidava com tamanho, com perícia, com fala, com armas, com maldade, caiu por terra. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está assistindo essa live hoje, o Senhor está fazendo cair por terra um grande mal, aleluia, contra a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, versículo 50, assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda, com uma pedra, e feriu o filisteu e matou-o, sem que tivesse uma espada na mão. O rapaz nunca pegou da espada. Certamente se ia pegar, os irmãos diziam, sai daí, pastorzinho, teu lugar é tomando conta das ovelhas do nosso pai, te manda para lá. Ou seja, Davi executava a tarefa que nenhum dos irmãos queria executar. Aleluia, Davi nunca pegou numa espada, até aquele presente momento, porque a Bíblia diz que ele se pôs de pé, versículo 51, diante do filisteu, pegou a espada dele, tirou da bainha e cortou a cabeça dele, louvado seja o nome do Senhor. Mas até então, antes, Davi nunca pegou uma espada. Davi nunca tinha entrado na guerra. Davi, nessa época aqui, tinha 17 anos de idade, era um garoto. Davi, louvado seja o nome do Senhor, os irmãos certamente faziam pouco caso. Mas Davi tinha um segredo, que ali foi revelado dele, tinha o Senhor na vida. E quando a pessoa tem o Senhor na vida, ela prospera onde ela estiver. O Senhor abençoa ela onde ela estiver. O Senhor livra ela onde ela estiver. O Senhor, de repente, desembaraça. O Senhor me faz ver embaraços, igual teias de aranha assim. E começa a desembaraçar, começa a cortar, para que tua vida ande para frente, para que a coisa dê certo. O Senhor, quando está na vida da pessoa, a pessoa se torna um sobrevivente, a pessoa escapa, a pessoa sobrevive até cumprir os propósitos do Senhor e glorificar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 51, quando ele fez isso, e os filisteus, vendo que o campeão deles era morto, fugiram. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quer vencer as batalhas na vida? Procure ter intimidade com o Senhor nosso Deus em primeiro lugar. Quer vencer as batalhas na vida? Aleluia, tudo que for fazer, consulte ao Senhor. E coloque o Senhor na frente e pergunte se é a vontade dele, se agrada a ele. Quer vencer as batalhas da vida? Tenha coragem vinda do alto para enfrentar o desafio. Não é correr do desafio, não. É enfrentar a situação da forma certa, da forma coerente. Aleluia, nem que para isso tenha que assumir erros e pecados, louvado seja o nome do Senhor, mas assumir com coragem, assumir com a graça do Senhor, com sinceridade, e eu quero dizer a você que você vai estar apto, com a graça do Senhor nosso Deus, apta a sobreviver dia após dia, derrubar um leão ou um urso a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor até que a vitória chegue, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O que seriam os leões e os ursos da vida? Seriam aquelas pelejas terríveis? Seriam aqueles problemas grandes, seriam pelejas que parece leão que quer nos devorar, parece urso. Eu quero dizer que pessoas que chegam a ser abençoadas pelo Senhor, todas elas têm uma história para contar. Tem uma história que passou por muitos fracassos para aprender a lutar. Tem histórias de ter passado por vários desertos para poder ver a providência do Senhor.
tem experiências de ter passado, às vezes, pelo vale da sombra da morte, para ver que somente o Senhor é o dador da vida e que somos frágeis, certo? Mas uma coisa eu lhe falo, você está vivo, viva, o Senhor tem um propósito na sua vida. Então não se desvalorize por causa de uma luta. Não se desvalorize porque alguém disse que você não é capaz. Esse alguém e a voz contrária não é Deus para dizer essas coisas. Só quem define nossa vida, só quem dá o veredito final de toda ela é o Criador. Fora ele, mais ninguém. Por isso, quem tem boca fala o que quer e quem tem mente pensa o que quer. Mas quem quer vitória tem que seguir adiante. Tem que seguir buscando o Senhor para ter o Senhor na vida, para mover o coração dele ao teu favor. Porque a Bíblia diz, Isaías 59, versículo 1, que os ouvidos do Senhor não estão agravados, fechados para que não possa ouvir, nem a sua mão está encolhida para que não possa salvar. Isaías 64, 4 também diz, porque desde a antiguidade nunca se viu, nunca se ouviu um Deus tão poderoso, que trabalha por aqueles que nele esperam. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai vencer. Em nome do Senhor Jesus. Se busca o Senhor Deus, o Criador, na sua vida, você vai vencer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todo mal cairá por terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua vida sentimental, conjugal, vai se normalizar pela fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele vai libertar teus filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a porta de emprego vai se abrir. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele vai curar alguém da tua parentela que está no hospital. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós cremos e apelamos e buscamos que o bem do Senhor você ainda verá na terra dos viventes. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor vos abençoe e peço, se inscrevam no meu canal Melry Macedo, pregando a palavra de Deus. Vou deixar a descrição abaixo, deixem seus pedidos de oração. Deixem, se alguém quer entrar no grupo de oração que eu tenho no WhatsApp, deixe seu número. Ou estou pensando em também fazer no Messenger um grupo para estarmos orando. Que o Senhor vos abençoe. Conte seu testemunho abaixo. Tudo para a glória do Senhor. Oreis em meu favor, que eu estou orando em favor de todos e do Brasil e do mundo. Amém e graças a Deus.